Cordial boa noite aos irmãos, uma satisfação, mais uma vez, entrar aí na sua casa, através das mídias sociais, da Comunidade da Paz, do Morro da Cruz, Comunidade da Cruz Petrópolis, Ponto de Missão Jesus e Aliança, a ELCA, enfim, e estar especialmente junto de você, trazendo a Palavra de Deus, onde, enquanto Comunidade da Paz do Morro da Cruz, nós nos reunimos em torno da Palavra de Deus para nos fortalecermos e nos consolarmos nesses tempos adversos que temos para enfrentar. Nós saudamos também de uma forma muito especial aqueles que pela primeira vez irão acompanhar o nosso culto. Desejamos que estejam satisfeitos com as nossas mensagens, com os nossos louvores e pedimos que Deus os abençoe ricamente também. Queremos iniciar o nosso momento de culto deste 17º domingo após Pentecostes com um momento de louvor. Acompanhe. Todas celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, apresentai-vos som, louvor, servindo em alegria e amor. Lembrai-vos, o Senhor é Deus, seu nome adoram terra e céus, não és teu próprio Criador, pois tudo deves ao Senhor. Seu povo somos, sua grei, e por seu verbo, sua lei, nos pastoreia sem cessar, jamais nos há de abandonar. Por suas portas vinde, entrai, ações de graças lhe ofertai, entrai com salmos de louvor, nos átrios santos do Senhor. De geração em geração, perdura a sua compaixão, seu santo nome bendizei, a vida gratos lhe rendei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bem e mal, o que vamos escolher? Esse é o debate e a luta do cristão diariamente por causa da nossa natureza pecaminosa. Dela vem o pecado e todos os males que presenciamos e vivenciamos e sofremos. Em especial a desgraça, a descrença e a fé sem compromisso. Mas um dia tudo passará. E a alma, pessoa que pecar, essa morrerá, será condenada. Mas Deus não quer que ninguém se perca. Antes, chama-nos para que nos arrependamos dos maus caminhos e possamos viver. Por isso temos este momento especial de chamado ao arrependimento, para que todos se arrependam, creiam e vivam. Vivam certos do amor de Deus que perdoa, abençoa e salva. Confessemos, pois, os nossos pecados com o hino que segue. Carregado, oprimido, sempre
Deus, a tua lei mostra os nossos pecados e culpas. Fizemos más escolhas e seguimos maus caminhos. Tem misericórdia de nós. Anuncia-nos o teu amor. Dá-nos o teu perdão gracioso. Consola-nos com a tua paz. Guia-nos nos teus caminhos em meio aos embates da vida. Irmãos e irmãs, grande alegria e a certeza tem a pessoa que conta com o perdão que há em Cristo Jesus. Tenha essa certeza em seu coração. Creia sempre no Evangelho, na boa notícia de Jesus Cristo, teu Salvador. Por isso também agora anuncio a todos, da parte de Deus, que em Cristo todo o pecado é perdoado, e o seu também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto de hoje é o Salmo 25, 1 a 10. Acompanhamos a leitura. Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Essa é a leitura do Salmo 25, 1 a 10, introito para o nosso culto de hoje. Façamos oração. Todo-Poderoso Deus, que exaltaste teu Filho a um lugar de honra e autoridade, ilumina nossas mentes pelo teu Espírito Santo, para que, confessando Jesus como Senhor, sejamos levados a toda a verdade, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. O pregador dos marinheiros. Edward Hopper nasceu em Nova York em 1818. Seu pai era um próspero negociante e sua mãe descendia de huguenotes. Toda a sua instrução ele recebeu em Nova York, formando-se na universidade da cidade e depois no Union Theological Seminary em 1842. Em 1871, recebeu o grau de doutor em divindade, grau honorário oferecido pelo Lafayette College.
É interessante notar que Hopper passou quase toda a sua vida na cidade de Nova York, exceto 11 anos quando pastoreou uma igreja em Sag Harbor, Long Island, local não muito distante. Edward Hopper tinha grande interesse pelos marinheiros que andavam pelas ruas do seu bairro. Escreveu vários hinos para eles, e a última igreja que pastoreou foi a Igreja de Terra e Mar, perto do cais de Nova York. Em 1871, um de seus hinos foi publicado pela revista Sailor's Magazine, revista dos marinheiros, mas o modesto autor não colocou seu nome. Hopper escreveu muitos hinos sob diversos pseudônimos. Durante vários anos, os marinheiros da Igreja de Terra e Mar entoaram o belo hino Guia Cristo Minha Nau, sem perceber que havia sido seu próprio pastor, o Dr. Hopper, que havia escrito a letra daquele hino. Sempre sentindo seu coração fraco, Hopper morreu no dia 23 de abril de 1888, com 70 anos, quando escrevia um outro hino, encontrado ao lado de seu corpo, cujo título era Céu. O compositor da música John Edgar Gould nasceu em Bangor, Maine, em 1822 e morreu na Argélia, África, no dia 4 de março de 1875. Gould era sócio de uma firma que vendia pianos em Nova York. Era também regente de coral. A música com a qual cantamos este hino foi composta por Gould nas vésperas de uma viagem que iria fazer por motivos de saúde. À noite, antes de embarcar, Gould tocou para sua esposa pela primeira e última vez esta melodia, pois durante a viagem veio a falecer. A tradução encontrada no cantor cristão é de William E. Ansminger e segue fielmente a letra original do Dr. Hopper. Queremos acompanhar as leituras bíblicas para o dia de hoje. A primeira será a leitura do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 1 a 4, depois 25 a 32. Acompanhamos a leitura. O Senhor me disse o seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel. Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é a que morrerá. Mas vocês dizem: o que o Senhor faz não está certo. Escuta aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Quando o homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, e então morre, ele morre por causa do mal que praticou. Quando o homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso, é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem: o que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é o modo de vocês que não está.
Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vêm fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Também vamos acompanhar a leitura da epístola, hoje, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 13. Acompanhemos a leitura. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Cristo disse, não sois a luz do mundo. Cristo disse, não sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Vou falar De Cristo ao mundo, proclamar, seu nome na vida. pois eu sei Sim, eu sei. que segura Minha mão é Jesus o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo. Precisamos do pão que é eterno. dos reinos de Cristo Somos e arautos da salvação. os reinos de Cristo Somos e arautos da salvação. vou falar, De Cristo ao mundo, proclamar, seu nome na vida. Pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor. É Jesus o Redentor. É Jesus o Redentor. Queremos também, para o nosso culto de hoje, ler mais um trecho do Evangelho do ano, o Evangelho de Mateus, hoje capítulo 21, versículos 23 a 32. Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos 23 a 32, onde lemos. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhes deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, temos medo de que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então, eu também não lhe digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou:
E o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. E ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao filho a mesma ordem. E este disse: Sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: O filho mais velho. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé hoje com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Próximo hino nos prepara para um momento de reflexão. Que Deus nos abençoe neste momento de louvor. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enche o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa do Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador
que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez. Quais foram seus pecados? Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou. Após 3 dias, a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltará. Chegamos ao nosso momento de reflexão. Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco nesse momento de meditação na Santa Palavra de Deus, olhando assim para uma temática do debate a caminho do Reino dos Céus. Amanhã começa o período eleitoral, muitos debates vão acontecer entre os candidatos, até nem gostamos muito, mas são importantes para conhecermos as propostas dos candidatos. Na Bíblia também tem debate. Vocês repararam com o que aconteceu no Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje relata um debate, não sociológico, não econômico, político, social, mas teológico. Os temas são a autoridade de Jesus e como chegar ao céu. Isso, de certa forma, contraria aquele ditado que a gente comumente fala de que futebol, política e religião a gente não discute. Futebol deixa para lá mesmo, né? Política trata das coisas daqui e religião trata das coisas para depois daqui, tendo uma influência no aqui e agora também. Então, se no Evangelho existe debate, aqui a gente também precisa debater esses temas. Se discute, sim. Claro que sempre com cuidado, afinal, discutimos ideias e não pessoas. Foi o que Jesus fez. Reafirmou a sua autoridade, discutiu o caminho para o reino dos céus com os seus debatedores, mas sempre com amor, com firmeza, mas com amor, porque ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos e vivam. Assim como nós também não queremos perder nenhum amigo por desentendimento no campo das ideias, seja ela política ou religiosa. Mateus é o evangelho do ano, como a gente fala costumeiramente. Estamos terminando o seu estudo, por incrível que pareça, já estamos no capítulo 21. E esta é a última semana da vida de Jesus na terra. É a segunda-feira após o domingo de Ramos. É a semana mais difícil para Jesus, tanto pelo sofrimento que se aproxima, quanto pelos debates e embates que ele tem que enfrentar nessa semana. Já no Antigo Testamento, o povo debate com Deus e contesta e rejeita Deus, dizendo: o que o Senhor faz é errado.
Vimos isso na leitura do Antigo Testamento. E agora, a autoridade de Jesus ser feito o caminho para o céu também é questionada. Felizmente, Jesus permaneceu firme, manteve o seu propósito de nos salvar, reafirmou a sua autoridade e foi até a cruz. Antes, contou histórias como as de hoje, mostrando dicas de como chegamos ao céu dentro do seu debate e embate com os sacerdotes que nós ouvimos a história na leitura do Evangelho. Ilustro essa mensagem com uma ideia de que um jovem crescido na família cristã postou orgulhoso uma foto de um outdoor ateu que dizia: Deus não ajuda pessoas, pessoas ajudam pessoas. Grande coisa. Ele apenas repetiu o que fizeram os sacerdotes em Mateus. Ambos questionaram a ação de Deus. Hoje se acredita em tudo e em todos, menos no Deus da Bíblia, na sua autoridade, no seu caminho que ele propõe para nos levar às mãos da pátria celeste. Tudo e todos são caminhos, menos Jesus com a sua autoridade de realizar coisas entre nós. Mais do que nos impressionar, precisamos aprender com Jesus a responder aos debates teológicos que hoje enfrentamos. Jesus responde aos sacerdotes de uma forma muito inteligente, e ele o faz com uma pergunta, desta sobre João Batista. Como eles também haviam rejeitado João, ficaram num beco sem saída. Para isso, precisamos estudar a palavra de Deus, conhecer os personagens bíblicos e as suas mensagens e a realidade que nos cerca, para fazermos o mesmo questionamento quando somos acusados em nossa fé ou questionados em nossa fé. Quem era João Batista? Ele foi a voz que clamou no deserto. Clamou o quê? Que o reino de Deus estava próximo. Chamou ao arrependimento, dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho, ele dizia. Ele é o precursor no caminho, do caminho, anunciando ao mundo o que nós mais precisamos saber, o que o mundo mais precisa saber, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o teu e o meu pecado. Dessa mensagem e propósito divinos vem a autoridade de Jesus para expulsar os vendilhões do templo, curar pessoas, colocar-se como Filho de Deus, nosso Salvador. Apesar disso, Jesus foi e é rejeitado, junto com a sua mensagem de amor e paz nos nossos dias. Ainda hoje, muitos o veem apenas como um mestre, um exemplo, quem sabe, ou um entre tantos outros profetas. E os seus seguidores, nós, somos questionados quanto à nossa fé e a razão de crermos nele, e a razão da esperança que há em nós. Por isso, nós precisamos refletir, conhecer, para não precisarmos fugir do debate, mas podermos colocar a razão da nossa fé, dialogando com as pessoas e dando bom testemunho daquilo que há dentro de nós, a fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Para um bom testemunho de fé, é necessário saber qual é o caminho para o céu. Este conhecimento é a palavra de Deus, a Bíblia que nos dá. Mas qual é mesmo o caminho? Você sabe o caminho para o céu? Jesus ensina esse caminho com o texto dos 2 filhos. Um pai, Deus, chama seus 2 filhos para trabalhar na vinha. Um diz, como nós, quando Deus nos chama, que vai, mas não vai. Para ele o pai está errado, Deus está errado. Outro rapidamente diz não. Mas como nós, quando Deus nos chama, mas arrependido, vai. Assim como aquele arrependido mudou de comportamento e vai, muitas vezes nós também negamos a Deus, mas nos arrependemos e passamos a fazer a vontade dele. E aqui temos uma dica que aponta para o caminho, o arrependimento. Ezequiel, no Antigo Testamento, diz: quando um homem direito faz o mal, morre. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é certo, ele salvou a sua vida, deixou de pecar e continuará a viver. Isso é arrependimento. Arrependimento pressupõe outras coisas, 2 ao menos. Reconhecer, em princípio, a autoridade de Deus
e com humildade se sujeitar a Deus e a sua vontade. Do contrário, o orgulho toma conta e Deus passa a ser o errado. E o perdão que não vem sem um arrependimento é deixado de lado. Sem o perdão, o arrependimento fica capenga. Por isso Paulo recomenda: tenham o mesmo sentimento de Cristo. Isso nos ajuda no arrependimento e perdão, o sentimento de humildade de nosso Salvador. Vejam que Jesus, mesmo sendo Deus, se humilhou para perdoar e salvar aqueles que pedem perdão. E sem merecimento. Mesmo sem merecermos, ele oferta o seu perdão. Ele deu a sua vida por nós, por mim e por você. Arrependimento e perdão são algo próprios do cristão. É difícil, mas possível, porque o cristão sabe, pela palavra de Deus em sua vida, que também já foi perdoado. Por isso também perdoa. A segunda dica aponta para o caminho inseparável do arrependimento, que é a fé. Fé é algo que se espera, diz o texto bíblico. A fé é de esperar entrar no céu. A fé vai além de nós próprios. Ela se apega a Jesus Cristo, que enfrentou os embates da semana, chegou até a Sexta-feira Santa, morreu e ressuscitou para nos garantir que Ele pode tudo, inclusive ser o caminho para o céu. E, de fato, o é. Jesus afirma aos orgulhosos: prostitutas e cobradores de impostos estão entrando no reino dos céus antes de vocês. E ele explica: porque eles se arrependem e creem. Arrependimento e fé de coração são as dicas que nos levam ao caminho pelo qual acessamos a porta do céu. E não há outro caminho, senão ele, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o nosso Salvador amado. E tem mais uma bela notícia. Fé e arrependimento são obras de Deus, Espírito Santo em nós, pela palavra e sacramentos. Por isso, até as crianças nascidas na condição de pecadoras têm o perdão misericordioso concedido através do batismo. Sem orgulho, sem demagogia, sem mérito humano, elas recebem graciosamente o perdão que Deus oferece. Apenas passivamente recebem o perdão que Cristo trouxe para todas as pessoas de todos os tempos. Para vós e para vossos filhos é a promessa, diz o texto bíblico. Que bela notícia a ser crida e testemunhada e colocada no centro dos debates teológicos dos nossos dias. Atualmente, há muitos temas sociológicos e teológicos em discussão. Um tema teológico é quanto a como chegamos ao céu. Não há vários caminhos. Há o caminho do Senhor. Há o chamado de Deus ao arrependimento e fé. Pela fé em Jesus, ele torna-se o caminho para o céu, para a vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A partir daí, tudo o demais pode ser debatido. Política, religião, futebol. Já somos de Jesus, pertencemos ao seu reino. Resta-nos, enquanto estamos aqui, termos os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus e dar nosso testemunho daquilo que cremos, ensinamos e confessamos. Que assim seja, caros irmãos, hoje e sempre. Amém. Que a paz de Deus, que vai muito além de todo entendimento, guarde o vosso coração e mente em Cristo Jesus, nosso Senhor, o caminho para a vida eterna. Amém. Chegamos ao momento da nossa oração. Mais uma vez, lembrando primeiramente os aniversariantes da semana. Queremos lembrar, dia 17, o menino Pedro Henrique Lourenço Borges. Esse menino, que Deus abençoe ele, seus pais. Dia 22, nós tivemos o aniversário do Abraão, nosso presidente, nosso patrão do piquete, e junto com ele também a patroa Marina, que com o Abraão completo, no mesmo dia do aniversário do Abraão, aniversário de matrimônio, 36 anos. Pedimos que Deus os abençoe ricamente. Também dia 24, nós tivemos o aniversário da dona Lori Hartig e também de uma amiga, não é da nossa comunidade, mas é conhecida de quase todos da comunidade, a Ana Paula Mendes. Queremos pedir que Deus abençoe esses aniversariantes.
Na parte ainda da Dona Lore, nós queremos pedir pela sua irmã Traude, que estava em procedimento médico agora durante essa semana, um caso bastante delicado. Nós queremos pedir que Deus conforte, ampare, fortaleça, dê ânimo e coragem, acima de tudo fé, para que possam juntas enfrentar este momento difícil. Também queremos orar aí pelas nossas autoridades, pelo pessoal que está no enfrentamento do Covid e pedir que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido e gracioso Deus, chegamos na Tua presença, te louvando por Tu nos chamares para partilharmos do Teu reino, para defendermos aquilo que Tu vieste trazer para nós, a certeza em nosso coração de que Tu nos amas. Permita, Senhor, que à luz da Tua palavra possamos nos colocar no mundo, enfrentando os embates e debates, de modo a podermos dar bom testemunho da fé que existe em nós. Senhor, fica conosco de uma forma muito especial nesses tempos adversos que estamos enfrentando, de modo a perseverarmos todos. Querido Deus, recebe nosso louvor pela dádiva da vida, aos aniversariantes da semana, que nós lembramos aqui, o Pedro, o Abraão, Dona Lore e a Ana Paula. E de uma forma muito especial, junto com esses aniversários, queremos lembrar, na pessoa do Abraão e da Marina, também todos os casais de nossa comunidade. Eles que completaram 36 anos de santo matrimônio, continue abençoando a eles, junto à sua família, e com eles todos os casais de nossa comunidade, de modo que possam continuar sendo exemplo de fé e vida para a comunidade e para o mundo que aí está. Queremos te pedir, Senhor, em favor de Dona Traude, irmã de Dona Lore, de modo que ela possa, em meio à sua dificuldade, aflição, doença, ter a certeza do teu amor e presença junto dela. Fortalece-a na fé, dê bons médicos para que possam cuidar dela e que a esperança da tua presença junto dela seja sempre presente. Senhor, queremos te pedir que tu guies nossas decisões quanto aos próximos momentos de nossa vida da comunidade e pedir também que tu abençoes o nosso país, nossas autoridades, as pessoas que estão na linha de frente junto ao Covid, conforta e consola os enlutados, vítimas da Covid, bem como todos aqueles que passam por este duro momento de tristeza da perda de um familiar. Por tudo isso, Senhor, hoje nós oramos, pedimos e agradecemos. E o que nós não conseguimos colocar com as nossas palavras, o fazemos com as palavras de teu Filho, Jesus Cristo, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém, 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 Senhor. Assim, queridos irmãos, chegamos ao nosso momento de encerramento aí do nosso culto. Ficamos muito felizes com a presença de todos, com aqueles irmãos que conheceram a Igreja Luterana hoje, estão nos acompanhando, né? Queremos salientar aí que tivemos um momento abençoado nesse mês de setembro. Domingo passado reprisamos nosso culto campeiro, foi muito bonito, né? Uma boa participação, uma boa audiência das pessoas, a gente fica muito feliz por isso. Agora, na quarta-feira passada, tivemos nosso louvor na querência, retomando os nossos programas, falamos ali sobre batismo e Santa Ceia, e na próxima quarta-feira a gente convida todos para participar de um tema bastante importante, né? A questão da depressão e do Setembro Amarelo, já estamos finalizando, mas ainda é tema oportuno, sempre, com o pastor e psicólogo Wilson Regina. Ele vai estar conosco e vai estar abordando com a gente, no espaço das 18 às 19h30, essa temática. Desejamos assim que todos possam participar pela importância do tema, né? Fica aí o convite para a participação no programa da Rádio Ecos de Galpão, então, no nosso programa Louvor na Querência, que também passa pelo Facebook da nossa comunidade, mas de uma forma bem especial no canal aí da Rádio Ecos de Galpão. Todos convidados. Tenham todos uma abençoada semana, fiquem com Deus.